Fala pessoal, eu sou o João Vitor e nesse vídeo rápido eu vou mostrar como reutilizar um componente feito em UIKit, um componente já pronto que você tem no seu projeto, dentro de uma tela feita com SwiftUI. Essa é uma técnica útil se você já tem um código UIKit no seu projeto e quer começar a migrar para o SwiftUI, mas não quer refatorar todos os seus componentes que já estão prontos em UIKit. Para isso a gente vai usar esse UITextView customizado. Ele só reflete o que é digitado e basicamente essa tela não é é uma tela SwiftUI que usa um componente UIKit, no caso esse aqui. Esse componente ele é bem simples, ele não tem nada demais, ele só tem esse label, ele herda de UITextView, porque ele é um UITextView, tem um placeholder, que é esse, esse digit aqui, é um string, e aqui a gente dá uma pequena customizada nele, bem simples, adiciona como subview. Eu não usei nem auto layout, coloquei aqui para usar CG Rect mesmo, só para posicionar. E ele não faz nada demais, ele olha se o texto, se tem texto, sempre que a gente digita. Se não tiver texto, ele aparece. Se tiver texto, ele some. Basicamente esse comportamento. Ele está aparecendo aqui porque não tem texto. Se eu digitar, ele some. E se eu apagar, ele aparece. É só isso o comportamento dele. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter essa ponte entre o UIKit e o SwiftUI é fazer um wrapper. Como é que a gente faz esse empacotamento? Usando o UIView Representable, que tem esses três métodos aqui. Essa é um protocolo do UIKit e eles funcionam da seguinte forma. O primeiro que a gente precisa ver é esse Make Coordinator. Ele é usado normalmente se o seu componente tiver um delegate, por exemplo. É nele que você vai implementar seu delegate, que você vai, no caso aqui, ó, é o UITextView Delegate, que a gente vai ficar escutando o did change dele. Então, pode ser, não necessariamente precisa ser um delegate nativo do componente. Você pode ser o seu próprio delegate, dependendo do seu componente. Ele vai ser o primeiro a ser chamado, eu coloquei aqui para facilitar. O segundo vai ser o make UI view, é aqui que a gente declara a view, aqui no caso da gente é o placeholder. O delegate, que é o delegate do UITextView, ele vai, quem é que está implementando? O coordinator, certo? Então você vai passar aqui quem está implementando. Aqui a gente tem um placeholder, como foi visto lá no exemplo do UIKit. E aqui eu coloquei só uma breve estilização aqui, só para mostrar que é possível também, como você tem acesso ao placeholder aqui, o placeholder text view, então você pode estilizar ele aqui um pouco. Isso aqui só vai ser chamado uma vez. Já o update UI view, como o nome já está dizendo, vai ser usado, vai ser chamado toda vez que a view for atualizada. No nosso caso, toda vez que a gente digitar, a gente vai digitar através da tela feita em SwiftUI e ela vai passar para o componente através dessa função. Ela vai ser chamada toda vez que a gente digitar um texto novo, vai entrar aqui, certo? Recapitulando, a primeira coisa que vai acontecer quando você usar esse representable vai ser chamar o make coordinator. Lá nem sempre você vai precisar usar o coordinator. Se for uma view que ela não tem nenhum tipo de interação com o usuário, não precisa do make coordinator, afinal você não vai ter delegate nem nada. Mas aqui no caso a gente tem um delegate, então ele vai ser o primeiro a ser chamado. O make UI view pode ser comparado ao view de load, vai ser chamado só uma vez. O update UI view vai ser sempre que a view for você tiver alguma interação ali, como no caso da gente que vai digitar, ela vai ser chamada todas as vezes. E esse último é como se fosse um init, a gente não vai usar ele agora, tá? Uma última coisa, você pode ver que a gente tem esse placeholder, esse text. Como a gente tem um struct aqui, fica implícito que tem um init, que a gente vai precisar passar esse text e esse placeholder. Vou explicar esse binder mais aqui em cima. Aqui a gente tem a tela, né? Basicamente a tela é só isso do SwiftUI. Ele tem um input, e o input vai ser o quê? Vai ser tudo que a gente digitar. A gente precisa colocar esse state aqui. E o que acontece? A gente vai ter uma VStack, né? Que é como se fosse um stack view vertical, com spacing 12. E vai ter só um texto em cima com um comentário e já vamos usar a view. O que é que vai acontecer com a view? Ela vai passar um input, que é o que a gente está digitando aqui no text,
e vai precisar, e tem o placeholder. O placeholder sempre vai ficar fixo aqui, né? E aqui o input também vai ser, tudo que a gente digitar vai aparecer nesse text de baixo. Então a gente está usando esse state e esse binding são do SwiftUI, tá? Então, rapidamente, você usa o state, para quem não tem familiaridade com SwiftUI ainda, você usa o state, ele basicamente cria e guarda o valor. O que você estiver digitando fica aqui nessa variável input. Você vai usar ela onde? Ela vai usar na view que você declarou, na tela que você está declarando aquela view, sabe? A gente tá usando, vamos, para decorar quando é que usa state bind, a gente usa meio que o state pensando que na view que é dona, a dona da view. A dona da view que está sendo usada, né, é essa aqui, essa content view, porque a gente tá aqui, tá repassando o texto. Quem vai receber esse texto? É a Custom Text View. Quem está recebendo usa o binding, quem está mandando usa o state. Isso é uma explicação bem superficial sobre isso aqui, só para você não ficar perdido o que significa isso aqui. Então, é basicamente isso. A view que vai mandar os dados, no caso aqui o input, as strings, usa o state, quem vai receber usa binding. Então, é basicamente isso. Vamos rodar e é isso aqui. Essa tela representa esse Content View, que é uma view SwiftUI, e o componente que foi feito em UIKit está aqui recebendo um texto e um placeholder e funcionando normalmente, né? Lembrando que nem sempre precisa usar esse coordinator, no caso vai usar porque a gente tem esse delegate para poder escutar a mudança de texto. O Makeview só é chamado uma vez e o update vai ser sempre chamado, sempre que a gente digitar, ele vai ser chamado. E é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer o caminho inverso, como adicionar uma view feita em SwiftUI dentro de uma tela UIKit, o que também é muito útil para quem está migrando aos poucos. Então se inscreve aí para receber a notificação. Valeu!